A Era Vargas. Governo provisório. Entre 1930 e 1934, Getúlio Vargas foi nomeado presidente. Ele usufruía de poderes quase ilimitados e, aproveitando-se deles, começou a tornar políticas de modernização do país. Ele criou, por exemplo, novos ministérios, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde, e nomeou inventores do Estado. Na prática, os estados perdiam grande parte da sua autonomia política para o presidente. Continuou com a política de valorização do café, PVC, e criou o Conselho Nacional do Café, Instituto do Cacau, atendendo assim a algumas das reivindicações das oligarquias. Getúlio Vargas também é acreditado nessa época a lei da sindicalização, que vinculava os sindicatos brasileiros indiretamente, por meio da Câmara dos Deputados ao presidente. Vargas pretendia assim tentar ganhar o apoio popular para que estes apoiassem suas decisões, a política conhecida como populismo. Assim sendo, houve na era Vargas grandes avanços na legislação trabalhista brasileira, muitos deles não devidos exatamente a Vargas, a quem cujo crédito maior é o estabelecimento da CLT, mas sim por parte de parlamentares constituintes do período. Mudanças essas que perduram até hoje no nosso dia a dia. A Revolução Constitucionalista de 1932. Em 1931, Getúlio Vargas derruba a Constituição brasileira, reunindo enormes poderes no Brasil. Isso despertou a indignação dos opositores, principalmente oligarcas e a classe média paulista, que estavam desgostosos com o governo getulista. A perda de autonomia estadual com a nomeação de interventores desagradou ainda mais. Por mais que Getúlio tenha percebido o erro e tentando nomear um inventor oligarca paulista, os paulistas já arquitetavam uma revolta armada, a fim de defender a criação de uma nova Constituição. Quando 4 estudantes paulistanos, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, são assassinados no dia 23 de maio de 1932, diversos setores da sociedade paulista se mobilizam com um evento e toda a sociedade passa a apoiar a causa constitucional. No dia 9 de julho do mesmo ano, a revolução explode pelo Estado. Os paulistas contavam com o apoio de tropas de diversos estados, como Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, mas Getúlio Vargas foi mais rápido e conseguiu reter essa aliança, isolando São Paulo. Sem qualquer apoio, os flancos paulistanos foram vulneráveis, e o plano de rápida conquista no Rio de Janeiro transformou-se em uma tentativa desesperada de defender o território estadual. Sem saída, o Estado se rende em 2 de outubro. Mesmo com a vitória militar, Getúlio Vargas atende alguns pedidos dos republicanos e aprova a Constituição de 1934. O Estado de São Paulo não conseguiu a adesão de praticamente nenhum outro Estado brasileiro. Os paulistas, chefiados por Isidoro Dias Lopes, permaneceram isolados, sem adesão dos demais unidades da Federação, excetuando um pequeno contingente militar vindo do Mato Grosso, sob o comando do general Bertoldo Klinger. Claramente, porque era uma revolução que era mais basicamente encabeçada pela elite do PRP, Partido Republicano Paulista, que, por meio de propaganda eficiente, conseguiu galgar apoio de diversos setores da sociedade paulista, taxando o ditador populista em uma cruel ditadura fascista. Para reprimir a rebelião paulista, Vargas enfrentou sérias dificuldades no setor militar, pois inúmeros generais simplesmente recusaram a missão, tendo em vista que estes temiam a ameaça de perder os cargos. Percebendo o débil apoio que tinha no seio da cúpula do exército, e a fim de conquistá-lo, Vargas rompeu em definitivo com os tenentes, que não eram bem vistos pelos oficiais legalistas. Em 3 de outubro de 1932, em meio à crise militar e apesar dela, Getúlio conseguiu esmagar a revolta paulista. O governo constitucionalista de 1934 a 1937. Getúlio Vargas convoca a Assembleia em 1933 e em 16 de julho de 1934 a nova Constituição, trazendo novidades como voto secreto, ensino primário obrigatório, voto feminino em 1932 e também foram incluídas algumas leis trabalhistas. Era o fim do tão famigerado voto aberto, preponderante na República Velha, onde os coronéis tinham a oportunidade de controlarem os votos. Ele estabeleceu também que, após sua promulgação,
O primeiro presidente seria eleito de forma indireta pelos membros da Assembleia Constituinte. Getúlio Vargas saiu vitorioso. Nessa mesma época, duas vertentes políticas começaram a influenciar a sociedade brasileira. De um modo, a extrema-direita fundara a Ação Integralista Brasileira, AIB, de caráter fascista e pregando um Estado totalitário. Do outro, crescia a força de esquerda da Aliança Nacional Libertadora, ANL, inspirado no regime socialista da União Soviética, que também era totalitário. Integralismo, corrente que defendia o fascismo no Brasil, liderada por Plínio Salgado. Aliancismo, corrente que defendia a Revolução Socialista no Brasil, através da Intentona Comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes e Olga Prestes. O Plano Collor. Getúlio Vargas sempre se mostrou contra o socialismo e usou esse pretexto para o seu maior sucesso político, o golpe de 1937. O PCB, que surgiu em 1922, havia criado a Aliança Nacional Libertadora, mas Getúlio Vargas a declarou ilegal e a fechou. Assim, em 1935, a ANL, segundo alguns com o apoio da Internacional Comunista Comintern, montou a Intentona Comunista, uma revolta contra Getúlio Vargas, mas que este fim facilmente conteve. Em 1937, os integralistas forjaram o Plano Cohen, em que dizia-se que os socialistas planejavam uma revolução maior e mais bem arquitetada do que a de 1935, e teriam o amplo apoio do Partido Comunista da União Soviética. Os militares e boa parte da classe média brasileira, assim, apoiam a ideia de um governo mais fortalecido, para espantar a ideia da imposição de um governo socialista no Brasil. Com apoio militar e popular, Getúlio Vargas derruba a Constituição e declara o Estado Novo. Estado Novo, 1937 a 1945. A Constituição de 1937, que criou o Estado Novo, getulista, tinha caráter centralizador e autoritário. Ela suprimiu a liberdade partidária, a independência entre os três poderes e o próprio federalismo existente no país. Vargas fechou o Congresso Nacional e criou o Tribunal de Segurança Nacional. Os prefeitos passaram a ser nomeados pelos governadores e esses, por sua vez, pelo presidente. Foi criado o DIP, Departamento de Empresa e Propaganda, com o intuito de projetar Getúlio Vargas como o pai dos pobres e o salvador da pátria. O fim de Getúlio Vargas. No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto por um golpe militar, sendo conduzido ao exílio na sua cidade natal, São Borja. No dia 2 de dezembro do mesmo ano, foram realizadas eleições livres de parlamento e presidência, nos quais Getúlio Vargas seria eleito senador pela maior votação da época. Era o fim da era Vargas, mas não o fim de Getúlio Vargas, que em 1951 retornaria presidente pelo voto popular. Na sucessão de Dutra, em 1950, o PTB lançou Getúlio Vargas como candidato à presidência. Numa campanha popular e empolgante e muito vitoriosa, Getúlio Vargas voltou ao poder, como se disse na época, nos braços do povo. Os principais propósitos de Getúlio Vargas foram a criação da Eletrobras, fundamental para o desenvolvimento industrial, e a criação da Petrobras, para diminuir a importação do produto, que consumia grande parte das divisas nacionais. Mas havia um jornalismo muito crítico chamado Carlos Lacerda, que acusava o presidente de estar em um mar de lama, ou seja, de acumular privilégios de parentes e aliados. O chefe da guarda do presidente, Gregório Fortunato, tramou um atentado para matar o jornalista, mas como Lacerda já estava meio desconfiado, andava sempre em companhia de alguém da aeronáutica. E quando ele estava acompanhando de Major Rubens Vaz, o Fortunato matou o Major. A crise ganhou dimensão e as Forças Armadas, após prenderem Gregório e os homens que haviam sido contratados para o atentado, pressionaram Vargas para que ele renunciasse novamente. Da vida para a história. Após ser muito pressionado, Getúlio Vargas não suportou e suicidou-se com um tiro no peito em 24 de agosto de 1954. Ele teria escrito uma carta-testamento, onde dizia como sempre pertenceu ao povo, e um dos últimos trechos havia a frase assim dizendo: serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história de cada um. Aê!